Olá, você está no Palavra do Especialista da Ativa Investimentos e hoje o tema é muito importante para o Brasil e é muito importante para a conjuntura global. Eleições americanas, como é que elas se dão e como é que afeta o Brasil? Qual vai ser o candidato que, em tese, no somatório de todas as coisas, pode vir a ser melhor para o Brasil, de acordo com a nossa opinião? Confere aí. Vamos lá, pessoal, falando de eleições americanas. O sistema eleitoral americano ele é completamente diferente do sistema eleitoral brasileiro. A gente pensa, aqui a gente em tese vota no cara e o que é mais representado pela população ali, ou pelo menos tem a maioria dos votos em um segundo turno, ele leva a eleição. Lá o sistema é completamente diferente. Começou há cerca de um ano atrás, lá no debate das primárias, para definir quais eram os candidatos ou qual era o candidato que ia defender cada um dos partidos. Aí você tem as eleições primárias que ocorreu no começo desse ano e hoje a gente já está para esperar o confronto entre Donald Trump, republicano, e Joe Biden, o democrata. Lá no dia 3 de novembro eles vão se enfrentar. Mas não é no sistema, a população votou, quem tem mais votos leva. Não. Lá o sistema é diferente. Primeira diferença que a gente tem que pontuar é que o voto é facultativo. O que significa? Você não é obrigado a votar. Nenhum desses candidatos me representa? Não precisa ir votar. Fique em casa. E isso é objeto de campanha também. Muitos dos candidatos eles têm esse objeto, essa tentativa de mobilizar ali os eleitores, né? Então é como se fosse assim, Corinthians e Palmeiras, o cara não é porque ele não vai assistir o jogo para torcer pelo Corinthians que ele vai torcer pelo Palmeiras. Um democrata dificilmente vota em um republicano e vice-versa, mas ele pode simplesmente não ir e isso acaba prejudicando o seu candidato. Então isso é muito relevante e já mostra uma primeira diferença e mostra inclusive o porquê é que as pesquisas lá elas são ainda mais difíceis de representar quem é que vai ganhar. É evidente que aqui no Brasil também o negócio não tá mole, mas ainda é mais fácil do que nos Estados Unidos. Isso porque, tem o voto facultativo e 2, eles têm o voto indireto por proporcionalidade de delegado, no qual cada estado vive um regime ali, a eleição é do regime winner take it all. O que é isso? Se você tem uma maioria mínima em um estado, você abarca todos os delegados. Mas eu vou por partes. Primeiro, são 538 delegados. E esses delegados eles são divididos por estados de acordo com a população. O estado da Califórnia é um estado populoso, 55 delegados para ele. O estado do Texas é um estado populoso, 38 delegados. Então, assim, são estados que você vai ver a gente falar bastante, apesar deles já terem ali sua preferência relativamente definida. Outro estado grande que não tem a preferência definida é o estado da Flórida, é chamado de swing state. Mas como é que funciona? Vamos supor que só tivessem 2 estados nos Estados Unidos. Um estado com 60% dos eleitores, 60 milhões de eleitores, vamos supor, e 60 delegados. Um outro estado que tem 40% dos eleitores, 40 delegados, 40 milhões de votantes. No estado A, o de 60, houve a eleição e ficou páreo a páreo. Só que um candidato ganhou por 30 milhões mais um voto. Aí ele vai ficar com seus 30 milhões mais um voto, mas como é no regime winner take it all, ele pega os 60 delegados daquele estado, ou seja, ele já ganhou as eleições. Só que no outro estado, que tem 40 delegados, o candidato oponente ganhou por 100%, ele levou os 40 delegados. Só que como ele perdeu o primeiro, ele perde a eleição. Só que em termos de representatividade, ele tem 30 milhões menos um voto aqui no primeiro estado e 40 no segundo. Ele representa 70% da população. Só que quem ganhou é o outro, que representa apenas 30% mais um eleitor da população. Eu acho que assim o sistema fica mais claro, mas pensa agora que são 50 estados. Os únicos estados que ficam fora disso é o estado do Maine e de Nebraska, que eles não têm tanta representatividade assim. Mas agora vamos aos candidatos.
Donald Trump, a gente já conhece a política dele, a política internacional. Ele é um cara que tensiona bastante a política internacional. Muito do fortalecimento do dólar ao longo dos últimos anos se deu por conta da relação estremecida e das rusgas e das brigas que ele teve com a China, com o primeiro-ministro, o vice-premier. Eles até chegaram num acordo fase 1, mas ainda assim a tensão é elevada. Diversos ataques recentes falando aí com relação a companhias, né? O próprio TikTok foi banido lá nos Estados Unidos. O Joe Biden, ele é mais brando nesse aspecto. Entretanto, por outro lado, ele tem uma propensão, ele tem propostas que taxam mais, né? Então, ele deve reverter o tax cut, chamado corte de impostos que o Donald Trump promoveu. Ele deve elevar outros impostos, ele deve aumentar a máquina pública, ele deve voltar com o Obamacare, um medical care ali, uma coisa, um plano de saúde universal, um programa de educação universal. Então, são programas bem distintos. E para o Brasil, qual é o melhor? Categoricamente, eu afirmo, Joe Biden é o melhor. Mas por que, Ether? Liquidamente, eu vejo que o Donald Trump tem os seus benefícios para o Brasil e o Joe Biden tem seus benefícios para o Brasil. Mas um ponto que eu já citei há pouco falava a respeito da tensão global, que fez com que o dólar se fortalecesse e as moedas, caíssem, principalmente de emergentes. Caíssem no sentido de piorar, né? Porque o Brasil, a gente sabe que chegou aí a 6%. É claro que tem pandemia nesse pagode, mas a gente está falando ali de uma depreciação da moeda, uma elevação no preço da moeda muito grande, produto dessa tensão global maior. A relação do Donald Trump com o Bolsonaro é um pouco melhor? É melhor, eles têm uma relação mais próxima, mas isso pode ser estabelecido com o Joe Biden também. Entretanto, uma política global mais acomodatícia tende a favorecer, a enfraquecer o dólar marginalmente e favorecer moedas de emergentes com essa destensão, com esse destensionamento da política global, o que favoreceria o Brasil. Por um lado, se a gente exporta muito commodities, o que um câmbio elevado favoreceria o Brasil. Por outro lado, você precisa ter a demanda também. Tanto é que hoje a gente acompanha os dados de exportação e mesmo com a pandemia eles têm se mantido, né? Talvez se não tivesse a pandemia a gente pudesse assistir uma exportação maior, mas não é o que vem ocorrendo, se de fato é uma conjuntura que não existe pra gente. Espero ter ajudado a todos, espero que vocês tenham gostado, espero não ter me alongado muito, porque esse é um tema complexo, maçante. Eu tentei explicar um pouquinho o sistema eleitoral, dar uma pitada aí de opinião. Se você gostou, curte aí, compartilha. Um forte abraço, até semana que vem.